Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo e bem-vinda a este podcast, seu podcast favorito. E a gente continua com a nossa série de mitos em saúde mental e a gente agradece porque parece que as pessoas têm gostado, parece que as pessoas têm ficado interessadas, né? A gente tem notado isso e a gente continua com essa série porque a gente escolhe aqui certos mitos que são importantes para a prática clínica, que são mitos que, por mais que, por exemplo, este mito específico deste episódio, ele pode parecer um aspecto filosófico, essa dificuldade de compreender a natureza de um transtorno mental, ela gera dúvidas na cabeça dos profissionais e, mais importante, gera dúvidas na cabeça dos pacientes, que ficam com dificuldade de entender em que terreno que eles estão pisando e como é que eles vão interpretar ou lidar com aquele sofrimento que eles estão passando, com aquilo que alguém disse, não, você tem uma depressão, você tem um transtorno bipolar, você tem um transtorno da personalidade borderline e assim por diante. Isto é, a gente está aqui para falar sobre esse mito. Transtorno mental não existe, né? Essa ideia de que transtornos mentais não existem, elas derivam de diferentes fontes. A gente, claro que não vai conseguir lidar com todas as opiniões das pessoas que acreditam que transtornos mentais não existem, mas a gente vai pegar aquelas que a gente ouve com mais frequência, daquelas que a gente acha que estão mais equivocadas, né? Como, por exemplo, que o fato de o DSM ter problemas significa que transtornos mentais não existem, porque a maneira como o DSM descreve, operacionaliza lá, critério diagnóstico. Se o indivíduo que não for profissional de saúde quiser saber, só pedir lá para o ChatGPT e falar, olha, mostra aqui os critérios diagnósticos de depressão do DSM para mim, vai lá e mostrar, você perceber que é como uma receitinha ali de bolo e que tem inúmeros problemas. O fato de ter inúmeros problemas não significa que transtornos mentais não existam. Por exemplo, o fato de transtorno dessa classificação ela ser escrita por seres humanos que são sujeitos a todos os vieses que os humanos são submetidos, não significa que transtornos mentais não existam. O fato de haver alguma influência social sobre o que é ou não é considerado um transtorno mental, a gente pode falar sobre o caso do TEP, transtorno de estresse pós-traumático, também não significa que essa ideia de transtorno mental não exista. A gente vai falar sobre outros desses exemplos aqui no podcast. E, claro, eu estou aqui com o Marcelo e com o Marcos para falarmos sobre este importante tema. Pois é, Pedro. Bom, muito bom estar aqui com vocês, como sempre. Eu acho que, assim, isso é uma questão interessante, porque, na verdade, a gente até estava pensando, antes de começar a gravar um podcast, como é complexo abordar isso, né, num podcast, ainda mais. A gente tem tentando deixar isso da maneira mais acessível possível, porque, bom, existem livros, assim, um zilhão de coisas escritas sobre isso, porque o que gera, assim, o que, na minha opinião, gera essa complexidade? Existe, não existe, essa questão meio binária das pessoas pensarem. O principal é porque realmente, assim, os transtornos mentais, eles são extremamente complexos e multifatoriais. Em geral, as coisas não têm uma causa. Então, mas poxa, tudo causado, aquela velha questão de nurture versus nature, ou seja, a pessoa já nasce com esse problema, é um problema estritamente biológico ou é um problema só causado pela sociedade. Diversas linhas de inquérito ao longo da história de estudos da psicologia, da psiquiatria, de saúde mental, da medicina em geral. Não, isso então, na verdade, é só uma questão do meio. Tem a mãe que cuida do filho assim, assim, assado, necessariamente, então ele vai desenvolver o transtorno XYZ. A gente tinha, inclusive, coisas, assim, um tanto quanto pejorativas sobre isso. A mãe esquizofrenogênica, né? Ela tratou o filho de tal e tal forma, isso causou. Ou a mãe que causou o autismo. Então, tem várias coisas, muito provavelmente limitações, tanto em termos de ciência, né? Do que a gente conhece sobre os transtornos mentais, quanto em termos, assim, filosóficos, no sentido de entender e pensar as coisas. Porque, na verdade, isso, inclusive, começa pelo próprio nome. Transtorno mental. Transtornos mentais, eles são complexos e multifatoriais. Em geral, não tem um elemento específico causando um problema. Por isso, de maneira muito simplificada, que a gente não chama de doença, a gente tenta evitar o nome doença. Ou, pelo menos, salvaguardar este nome para questões psiquiátricas cujo componente biológico é muito intenso. Porque, em geral, na medicina, quando você pensa em doença, você pensa em uma coisa muito... Você tem pneumonia, essa pneumonia, por exemplo, é causada por uma bactéria, e
é bem claro, né? Você tem tuberculose, você tem o patógeno da tuberculose, você teve uma lesão por um acidente que, enfim, afetou, teve um trauma mecânico, você teve uma doença. Então, assim, quando doença, o fator causal ou etiológico, que é uma palavra que significa causalidade, o agente é muito claro que causou. Agora, em transtornos mentais, a gente ainda não tem essa super tecnologia. No entanto, bom, estamos caminhando de maneira otimista para isso. Diferentemente do passado, a gente já consegue ver um monte de alterações genéticas que o seu conjunto aumenta o risco para você ter um transtorno mental. A gente já tem vários correlatos neurológicos no sentido de estudos de neuroimagem apontando para correlações. Então, a gente ainda não tem a tecnologia a ponto de ser em um laboratório, colher qualquer coisa e ver que você tem um transtorno mental. Não chegamos nesse ponto. Mas estamos caminhando, né? Então, tem a ver com essa questão da complexidade mesmo, né? E ser multifatorial os transtornos mentais. E isso é um dos motivos que eu acabei de falar, por a gente usar a palavra transtorno e, em geral, evitar doença. Né? Acho que são bons pontos e acho também uma outra questão que a gente se coloca, né? Para que a gente quer, de alguma maneira, classificar e identificar transtornos mentais, né? De alguma maneira, existe uma necessidade, né, de a gente propor classificações, de definir comportamentos, distinguir síndromes diferentes, né, depressão, ansiedade. Né? Tem uma necessidade. Então, quando você vai, pode ser num hospital psiquiátrico, num serviço clínico, fica clara essa necessidade. Quando você vê um paciente com esquizofrenia, com alucinações, quando você vê um paciente com psicose crônica, outras psicoses, ou alguém com transtorno bipolar tipo 1, uma mania com sintomas psicóticos, por exemplo, são todos, enfim, doenças / transtornos que nós falamos aqui já no podcast, e fica clara a necessidade. Tem uma necessidade clínica, a gente precisa ajudar essas pessoas. E para ajudar essas pessoas, a gente vai precisar estudar. Só que o objeto de estudo nosso, na psiquiatria, que é o comportamento, a experiência emocional, subjetiva, os pensamentos, é um objeto complexo de ser estudado. É um objeto muito heterogêneo, muda muito. Existe uma diversidade de comportamento humano que a gente sabe que é influenciado do ponto de vista cultural, social e assim por diante. Então é muito difícil. Então, todas as maneiras que a gente tentou, que a psiquiatria tentou, para tentar definir essas síndromes, esses transtornos, elas são maneiras imperfeitas. E é natural porque isso é, de alguma maneira, secundária à complexidade do que a gente estuda. Agora, existe uma necessidade clara. Então, para quê? A gente vai lá, porque a gente precisa definir. Então, a gente define a alteração comportamental e assim por diante, para a gente estudar. Porque sem a gente definir isso, a gente não consegue nem estudar, para fazer estudos científicos. E como o Marcelo falou, a gente vai tentar, de alguma maneira, depois, procurar, correlatos biológicos. Poxa, tem alteração biológica ou não tem? Esse conjunto de alteração comportamental se sustenta no tempo? Dura pouco tempo? Dura muito tempo? Isso se associa a outras alterações comportamentais? Isso responde a um tratamento? Então, existe essa necessidade de algo pragmático, a gente precisa estudar. E não precisa nem ir nas clínicas psiquiátricas, você pode ir num hospital geral também. Então, você está num hospital geral, o paciente está internado, ele depois de uma cirurgia, ele tem um quadro de delirium, né, um quadro com alucinações. A gente precisa diferenciar isso. Será que esse paciente já tinha um quadro de base psiquiátrica ou ele tem um quadro orgânico que a gente precisa tratar? Então, é algo que não é importante só para a psiquiatria, mas é importante para a medicina como um todo e sem mencionar a saúde pública. A gente sabe que transtornos mentais, essas alterações comportamentais, se vocês não quiserem chamar de transtorno mental, ela está associada a uma sobrecarga social imensa, né, de sofrimento, de questões financeiras, econômicas. Então, é muito importante que a gente estude isso. Agora sim, existem riscos, né? Quando a gente está classificando o comportamento, a gente vai tentar definir o que é normal, o que é anormal. E a gente sabe que, vamos dizer, existe uma diversidade comportamental que a gente não quer patologizar algo que seja diferente. Não é para isso que a psiquiatria veio, né? Então, tem esse componente pragmático, que a gente precisa estudar isso. 2, realmente, como o Marcelo falou, não são entidades como a gente está falando de diabetes ou talvez de um AVC, é diferente. Né? De alguma forma, é um conjunto de sinais, sintomas que tem um componente biológico, mas não é tão específico assim. Pelo menos a gente não achou ainda essa especificidade. E sim, é influenciado por alguns aspectos sociais, sem dúvida, só que não é inventado. Né? Isso não é inventado. Acho que isso é importante e eu acho que daí esse mito da invenção é isso. Acho que se você for
conhecer alguém com um transtorno mental, principalmente grave, daí isso cai por terra facilmente. E acho que também tem um outro aspecto que eu queria adicionar, que é o seguinte: a gente não vê muitas vezes, então principalmente quando a gente está indo para transtornos mentais mais leves, é aquilo, né? É algo que é difícil ver, né? Então, né, o infarto, você vai lá, você consegue ver, pode ser um exame, pode ser do ponto de vista histopatológico, você vê o tecido que sofreu, né, que faltou oxigênio, e uma célula que morreu. O transtorno mental você não vê. Então, de alguma maneira, isso pode fazer com que as pessoas desconfiem, né, da sua existência. E que isso contribui para estigma, que é um outro problema também, né? Que esse mito pode gerar muito estigma para quem tem transtorno mental. Então, é um assunto complexo, acho que como o Pedro e o Marcelo falaram, mas é muito importante a gente bater um papo a respeito, né? Tem uma questão, né, a gente tem que entender do que a gente está falando. A gente está falando de um elemento que acontece em seres vivos. A gente não vai poder ter a expectativa, da mesma maneira como a gente não tem com as próprias doenças. Às vezes as pessoas querem encontrar marcadores de transtornos mentais que nem em várias doenças a gente consegue encontrar. Uma coisa é a gente ter uma doença oncológica, onde você às vezes tem um gene que causou aquela doença. Mas a maior parte das doenças, elas têm uma herança poligênica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não tem um gene lá, uma mutação em um gene que causou aquela doença em 100% dos indivíduos. Tem inúmeros genes que contribuem para uma doença acontecer. Houve, em dado momento na psiquiatria, a expectativa de que a gente ia encontrar um elemento causal para cada transtorno mental tal qual eram classificados. Isso aconteceu. Hoje, evidentemente que é um retrospecto, é uma perspectiva muito ingênua dessa expectativa, mas isso aconteceu porque formas específicas de psicose, de demência, encontrou-se que elas eram causadas pelo treponema pallidum, que é o agente da sífilis, né? Então, formas de que a gente chama de sífilis terciária. E aí começou a surgir a expectativa de que a gente conseguiria encontrar isso para a esquizofrenia, o transtorno bipolar e assim por diante. É evidente que essa iniciativa falhou, mas a ciência ela não vai encontrar soluções de imediato. Na medida em que esses estudos foram feitos para buscar essa causa, percebeu-se que a causa é mais complexa. Para você estudar algo, você precisa definir, e mesmo que você tenha uma definição que é imperfeita. As definições estão no DSM, eu já sugeriria que quem quer ir atrás dos critérios diagnósticos, claro que aquelas definições são imperfeitas, né? Mas naturalmente foi o que foi possível de produzir de melhor e todo mundo tem a possibilidade, as pessoas podem publicar livros, publicar artigos visando definições diferentes, né? O que a gente tem que tomar muito cuidado, uma das primeiras coisas que eu falei na abertura do episódio, sobre a gente não achar que porque as definições do DSM são meio ruins, que aquele fenômeno que o DSM está querendo descrever, ou a CID está querendo descrever, que aquilo não existe. O fato dos critérios diagnósticos para TDAH serem relativamente ruins, muito criticados por especialistas inclusive, não quer dizer que o TDAH não exista, que é o tema do nosso próximo episódio. Então, o fato de você ter critérios para transtorno de personalidade borderline que não são ideais, não quer dizer que aquela ideia de um desenvolvimento de personalidade marcado por desregulação emocional e questões de identidade não existam. E esse é um elemento muito importante para a gente não abandonar, jogar, como dizia antigamente, a água da banheira com o bebê junto, né? A ideia de que a gente tem que valorizar aquilo que foi feito, que sobrevive ao teste do tempo, sobrevive a testes de estresse, digamos assim, e abandonar algumas ideias. A psiquiatria poderia ter sido mais ágil nesse processo de abandonar ideias que não fazem sentido? Com certeza, com certeza. E aqui no podcast a gente fala muito sobre novas iniciativas de descrição da psicopatologia, da saúde mental, através de modelos dimensionais, que eles são maneiras de organizar o que se produziu de conhecimento em saúde mental, principalmente nas últimas 4 décadas, de uma maneira que seja de fato baseada em evidências, né? Agora, a expectativa que a gente vai ter uma perspectiva aqui nessa ideia global de como que é um conceito, uma perspectiva essencialista, né, que ela basicamente não acontece nas ciências biológicas, da ideia de organismos vivos. Eu não estou falando da biologia de uma perspectiva biologicista, genética da molécula. Estou falando de como que nós entendemos seres vivos, em contraste com o mundo que não é de seres vivos, dos minerais, das moléculas per se. Tem essa ideia de que você vai encontrar uma essência da esquizofrenia, assim como você não encontra ali uma essência do infarto do miocárdio. Tem inúmeras apresentações disso, entendeu?
Então, a ideia aqui é: o fenômeno existe, a alucinação existe, a queda de humor persistente existe, a instabilidade de autoestima existe. Esses fenômenos, eles existem e eles vão se organizar de maneira que, com apresentações clínicas que os clínicos conseguem capturar. Mas as ideias básicas, elas não são construtos sociais, elas não foram construídas nas ideias dos seres humanos de uma maneira que não são identificáveis fora do que o ser humano inventa na própria cabeça, do que ele analisa da realidade. Aquilo concretamente existe, né? Isso não tem influência social? Claro que tem influência social. Mas o infarto do miocárdio também tem influência social, ou as nossas mudanças de hábitos nas últimas décadas não influenciam a existência de infarto do miocárdio. Isso é meio óbvio, né? Então, existe uma influência social, mas essa influência social, o que se acredita que transtornos mentais, ou a psicopatologia, ou esses sintomas, eles são produtos da sociedade sobre o indivíduo, a evidência acumulada ao longo de décadas de excelentes estudos simplesmente não é compatível com essa tese. A ideia de que os transtornos mentais são causados ou por fenômenos sociais puramente, ou que eles são duas maneiras de entender essa perspectiva social, ou que eles são construtos na cabeça dos médicos de coisas que não existem na natureza, salvo nas ideias dos médicos, essas duas teses, elas não se sustentam diante das evidências que foram acumuladas nas últimas 3 décadas. Eu acho que, estendendo esse ponto que você falou, Pedro, que eu acho é muito importante, se a gente talvez for pensar, por que então ainda tem isso na cabeça das pessoas de que, doença mental ou transtornos mentais não existem, né? Talvez, enfim, essa resposta é muito complexa, mas uma das coisas é, com certeza, estigma, né? As pessoas do tipo assim, estigma, preconceito, se fulano de tal tivesse boa vontade, se ele tivesse fibra moral, se ele tivesse sei lá o quê, ele conseguiria fazer, porque eu nunca tive depressão na vida. Inclusive é curioso quando a gente vê, e acontece muito isso, de pacientes que têm um primeiro episódio depressivo, por exemplo, depois dos 60 anos. Eu atendi uma pessoa assim recentemente, super gente boa, e a pessoa faz a própria reflexão, né? Nossa, eu não acreditava que depressão existia até eu ter. Né? Então, assim, tem isso do estigma, acho que impulsiona muito isso, e também por ser uma coisa mais abstrata, para a maior parte das pessoas, diferente de você não ter um membro, de você ter uma coisa visível. Então, acho que tem isso, mas também uma das parcelas desse mito, com certeza, é que nem você falou, dos profissionais, né? Infelizmente, a gente vê muito profissionais desatualizados, que ainda têm ideias, assim, sinceramente, da primeira metade do século XX ou anterior, de que, não, é tudo causado por traumas na infância, né? Isso explica tudo. É tudo causado pelo jeito que os pais criaram, assim, 100%. E também do outro lado, não, quer dizer, é absolutamente tudo biológico. Então a gente tem essas dicotomias, e na verdade, se você for ver, isso porque também todos nós aqui temos ou tivemos contatos com alunos, e infelizmente uma coisa que a gente vê não só no Brasil, mas muito no Brasil atualmente, são formações superficiais mesmo, né? Então, o que esperar também quando em algumas formações a pessoa basicamente tem contato com o que é um transtorno mental apenas pelos manuais diagnósticos, que tem, óbvio, sua utilidade aqui no DSM, mas não é para você saber só por isso, né? Quer dizer, quando você tem uma formação mais completa, poxa, você vai estudar. Eu nunca esqueço até hoje um texto que me marcou, um autor chamado Mowbray, de 1979, que ele discutia as diferentes definições de normalidade. Se a gente é uma profissão que está preocupado com normal, não normal. Por exemplo, dentre as definições de normalidade tem o que há estatístico. Em você, comparado com a média das pessoas, tem uma atenção que está muito aquém da média das pessoas. Você tem uma altura que está muito à média das pessoas, você tem uma inteligência. Mas além desse normal estatístico, também tem o que causa ou não disfunção. Também tem o que é influenciado ou não pelas normas sociais e por valores. Bom, por exemplo, a gente tem uma norma social na maior parte dos lugares que ter comportamentos antissociais, incluindo zero empatia pelas pessoas e sadismo, é considerado que não é normal. Então, em todas essas coisas, tem essas várias diferentes definições de normalidade. Inclusive, você falou, né, uma de que tem coisas que, inclusive, a gente sabe que são causadas por
micro-organismos e em alguns lugares, algumas culturas podem considerar normal. Por exemplo, esse é um exemplo que tem uma doença dermatológica, doença mesmo, chamada pinta, que é causado por uma bactéria. Você visivelmente vê que a pessoa tem as lesões. Tem algumas tribos na América do Sul que consideram normais. Inclusive, as pessoas que têm essas lesões são consideradas até especiais, no sentido positivo, né, de louvor. Então, quando você, assim, vai aprender sobre transtornos mentais, já começa pelo DSM, só fica nele, tem a sua super utilidade, mas só fica nele. Não estuda um pouco de epistemologia, para ver como é que se dá origem ao conhecimento, não estuda um pouco essas definições sobre o que é normal, o que é normal. Bom, realmente, aí você propaga, né, esses tipos de ideias que deixam a sociedade confusa, né? E completando isso, é importante lembrar que o diagnóstico psiquiátrico ele é um dos métodos, né, que o psiquiatra usa, ou que o profissional de saúde mental usa. Então é esse método que eu vou tentar classificar, né, comportamentos, emoções, pensamentos, vou ver como eles se agrupam, tanto de maneira transversal no aqui e agora, como também como isso evolui ao longo do tempo. E por que isso é importante? É importante, por exemplo, né, para um governante que ele vai precisar alocar recursos de saúde para uma região, ele vai precisar saber quantas pessoas têm esse transtorno e o que isso está causando na população. Vai precisar alocar recursos para medicamento, para eventualmente profissionais de saúde mental atender essa população. Para um país é importante, para saber também como organizar esse sistema de saúde. É importante para a comunicação entre profissionais. Quando você está se comunicando com um profissional, é importante que a gente tenha uma linguagem comum. É importante para que a gente estude isso de forma mais profunda, tanto do ponto de vista neurobiológico quanto do ponto de vista psicológico. Então tem uma função. Agora, claro que existem limitações. E a psiquiatria ela tem que tomar cuidado, sim, para, por exemplo, não patologizar questões comportamentais que estão contextualizadas dentro de uma cultura específica. Né? E se você, inclusive, olha lá os critérios do DSM, estou dando um exemplo do DSM, não que a gente ame o DSM, mas ele coloca ali que isso não deve ser expressão, por exemplo, cultural. Então, de alguma maneira, a gente tem que, sim, tomar cuidado para não patologizar comportamentos normais. Agora, sim, é um dos métodos. Agora, a psiquiatria tem outros métodos. Então, desde das nossas aulas de psicopatologia lá no IPQ, quando a gente estudava o Karl Jaspers, né, o autor do Psicopatologia Geral, tem um livro muito interessante de um autor americano que escreveu sobre o Karl Jaspers, né, sobre esses conceitos do Karl Jaspers, que é o The Concept of Psychiatry, né, A Pluralistic Approach to the Mind and Mental Illness, né, que é do Nassir Gaemi, que ele explica bem também essas questões dos métodos de psiquiatria, e que cada método vai ter uma certa limitação. Então a gente vai usar empatia, compreensão do paciente, a gente vai também estudar a neurobiologia, que é um outro método. Então o método diagnóstico é um dos métodos que tem limitações, mas é que ele é muito importante. E eu adicionaria outra coisa, parece que também essa visão, vamos dizer, antidiagnóstica, parte também tem algumas visões romantizadas. Então, por exemplo, quem tem transtorno mental é mais criativo. Quem tem transtorno mental é mais inteligente, a pessoa ela é diferente dos outros, então ela, de alguma maneira, ela consegue produzir coisas também diferentes, artísticas. E sim, a gente tem vários exemplos, né, de artistas que sofreram com transtorno mental. Agora, é importante dizer que é uma expressão bastante única, de alguma maneira, que está ali, que sim, a pessoa ela pode usar aquele sofrimento para produzir arte, para escrever. Agora, muitas pessoas que estão nesse sofrimento, elas vão ter dificuldades de fazer as coisas do dia a dia, elas vão ter um sofrimento muito intenso, elas não vão produzir algo daquilo, entende? Então existe uma romantização, existe também uma trivialização, né, uma banalização, do tipo, todo mundo tem isso, todo mundo fica desconfiado, né? Não, desconfiado é diferente de um delírio, né? Então daí entra talvez aspectos de psicopatologia, que a gente estuda, enfim, bastante na residência de psiquiatria e continua aprendendo durante a nossa vida clínica inteira, porque é sempre muito complexo. Agora, só é importante lembrar, então, desses aspectos das limitações do método diagnóstico, que não é o único, mas que ele é muito importante. Então, vamos dizer, essas classificações, elas têm uma função. E como qualquer ferramenta, em qualquer área, vai ter alguma limitação. Bom, pessoal, esse é um episódio que, assim, foi um brainstorm nosso aqui sobre o assunto, né, sobre diferentes perspectivas, mas a ideia é trazer uma validade central da ideia de que existem fenômenos que nós vamos classificar como fenômenos que alguém pode chamar psicopatológicos, de deterioração de saúde mental, o que seja. A melhor maneira de atribuir um nome a isso, e a gente precisa dar nome às coisas, senão a gente não consegue estudá-las e nem mantê-las na nossa mente,
é chamado de um transtorno mental, e isso per se, essa ideia geral, ela tem uma validade e uma confiabilidade relevantes. Ainda que os detalhes entre si ainda estejam muito aquém do que a gente gostaria. E não tem dúvida hoje pela literatura que o surgimento desses fenômenos recebem um impacto monumental genético, assim como recebem um impacto monumental do ambiente. Isso não torna esse construto produto da sociedade, assim como não torna essas dificuldades que eu falei dessa imperfeição do conceito, não torna esses conceitos todos um mero devaneio ou a imaginação de profissionais de saúde que estão ali interessados em qualquer coisa com o paciente. Mas são ideias que a gente precisa elaborá-las ao longo do tempo. Certamente a psiquiatria é muito melhor do que ela era 30 anos atrás, e isso é um debate que talvez a psiquiatria, a gente poderia gravar um episódio, né? A psiquiatria está melhorando, a gente pode fazer isso. Agora, é evidente que a gente precisa ser profundamente crítico, se a gente tem uma perspectiva científica, e a gente muito mais critica a perspectiva do próprio DSM categorial, né, e que ele próprio está mudando. A gente tem episódios sobre isso recentes, de como é que vai ser o futuro, mas a gente resolveu colocar aqui um episódio fundamentalmente porque muitos pacientes veem críticas à existência de transtornos mentais e ficam, de fato, abalados sobre o que eles estão fazendo com o tratamento deles, né. Te agradece a audiência aí para vocês e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Um abraço, pessoal. Até a próxima.